16 de junho de 2014, 9 da noite. Uma postagem surgiu na aba paranormal do 4chan por um usuário anônimo que a gente vai chamar de OP. Um amigo meu recentemente teve que mandar o computador para o técnico porque ele acha que baixou algum vírus. Ao mesmo tempo, ele continua me contando sobre coisas estranhas que continuam acontecendo na casa dele. O usuário então continua falando que o amigo dele vem tendo problemas com as luzes da casa e com a televisão se desligando ou ligando sozinhas enquanto ele não tá na sala. Então, por exemplo, toda vez que ele deixa as luzes e a TV ligada e sai da sala, quando ele volta tá desligado ou vice-versa. A única coisa real que ele notou que estava no computador dele foi que ele achou várias imagens de arquivos de textos na sua pasta de download que ele nunca lembra de ter baixado. É com essas informações que o OP pergunta se o computador que foi levado para conserto pode ter relação com os problemas das luzes da casa ou algo do tipo. E as pessoas do 4chan começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Um anônimo falou que com certeza não era um computador comum que mexeria com toda a energia da casa e que a única coisa que um computador ruim poderia fazer é desligar as luzes por consumo excessivo de energia, mas nada além disso. Outro cara perguntou que tipo de arquivos estavam no computador do amigo antes dele levar para arrumar. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. O dono do post diz que, como eu disse, arquivos de imagens e textos, mas as que eu vi eram um monte de coisa corrompida. Logo depois de falar isso, ele posta essa imagem. Foi aí que alguém percebeu que a imagem não parece um glitch ou um arquivo corrompido comum, mas era algo feito à mão, propositalmente por alguém. Então outro anônimo pediu por mais dessas imagens e foi enviada outra. Quando essa segunda parte foi enviada, alguns estavam pensando que era um pedaço de um mapa ou algo do tipo, e outros chegaram na conclusão do que realmente era. Não é um mapa, é um rosto. É assim que, seguindo uma linha imaginária entre as duas imagens, o OP continua respondendo algumas perguntas, falando que essas imagens foram enviadas pelo amigo quando o computador deu problema, e que esse amigo talvez tenha mais dessas imagens, mas ele estava trabalhando no momento, então não dava para pedir por mais. E, coincidentemente, as coisas estranhas começaram na semana que o computador começou a dar problemas. Enquanto o tempo passava e as perguntas eram respondidas, descobriram outra coisa na primeira imagem. Bem no cantinho dela, dava para perceber vários quadradinhos que tinham tons de pretos diferentes, então mexendo nas cores da imagem, realmente esses quadradinhos ficam mais óbvios. E não só isso, como também aparece uma palavra parecida com repiro, que, na verdade, descobriram ser uma palavra de origem grega, peripo. Traduzindo, temos a palavra aproximadamente. Agora, vendo os quadradinhos, alguns anônimos começaram a ver se podia ser código Morse ou algo assim, e descobriram que era um padrão de código binário, onde depois de formar colunas com linhas imaginárias verticais e horizontais, os quadrados pretos embaixo significam 0 e os em cima significam 1, que, obtendo todos os números, o código se traduz para Deus. Aproximadamente Deus. E mais uma imagem foi enviada pelo dono do post. Invertendo as cores, trocando o branco por preto e esticando a imagem, é claramente um olho que se liga às outras duas imagens que a gente conseguiu. O rosto vai se formando cada vez mais, faltando provavelmente só mais 2 peças para completar ele. Só que depois disso, o dono do post simplesmente sumiu por um tempinho, até que ele volta, dizendo que um amigo dele acabou de sair do trabalho, e em determinado momento que ia pro banheiro, assim que ele saiu do quarto, ele viu as luzes da sala se apagando sozinhas, então ele pegou o celular e fez essa gravação. O rosto vermelho sendo formado por arquivos supostamente corrompidos simplesmente aparece no vídeo, além de que dá pra escutar uma voz bem baixa de fundo dizendo algo quase que indecifrável. Mas é tão baixo que não dá pra ter certeza de que realmente é isso que a voz diz. Meu amigo jura que ele não escutou ou viu nada enquanto gravava. Por causa da gravação, o amigo ficou extremamente assustado e foi pra casa do OP dormir por lá. E algum tempo depois, o OP posta a 4ª parte do rosto, que ainda tava no celular do amigo. Nós procuramos pelo celular dele, isso é tudo que temos. Se ainda tava no computador, o resto provavelmente vai ter sido apagado quando ele ter o computador de volta. Essa foi a última mensagem dele nesse post em específico. O OP e o amigo não deram mais nenhuma notícia e não postaram mais nada sobre o rosto. Até que quase 1 hora depois, um outro post feito por um anônimo surgiu. Por favor, não perca dessa vez. E nesse post tinha
essa foto. É a mesma sala onde foi gravado o vídeo antes, só que do lado de fora da janela. E no cantinho da foto tinha, finalmente, a última parte que faltava para formar o rosto da criatura que se autodenominava aproximadamente Deus. Depois que completaram o rosto, não teve mais nenhuma notícia do OP ou do amigo por mais de 12 horas. Até que o OP voltou com uma outra postagem, como se nada tivesse acontecido. Bem, eu e meu amigo voltamos ao apartamento dele hoje. Ele fala que o computador ficou pronto do técnico e o HD tá intacto. Mas os arquivos da pasta de download, que tinha as imagens e os arquivos de textos todos corrompidos, que é da onde surgiu a imagem desse rosto, foram todos apagados. Por fim, pra ele provar que realmente é o mesmo cara que fez o post de antes, ele coloca uma foto da mesma sala azul, só que agora com o computador aparecendo, no caso, um notebook. Assim surgiram algumas pessoas perguntando se tinha alguma informação a mais no PC, e a resposta foi que não. E depois ele disse que tá gravando vídeos dessa sala o dia inteiro para testar o que pode aparecer, mas nada acontece em nenhum dos vídeos. E um anônimo notou uma coisa: na foto postada com o notebook, no canto da tela tem, de novo, o que parece ser um rosto, mas o OP não falou nada sobre isso. Ele continua postando uma foto ou outra da sala azul, até que alguns usuários recomendaram ele fazer uma live stream dessa sala, para que todo mundo consiga ver o que pode acontecer durante horas e horas. Então o OP perguntou em qual site dava pra fazer isso, e a maioria recomendou a Twitch. Também recomendaram que se ele realmente for fazer uma stream, é melhor abrir uma outra postagem no 4chan pra isso. Algumas horas se passaram, e ele voltou falando que ia montar a live com o próprio PC que tinha sido corrompido, e usar o webcam dele pra fazer essa stream. Além disso, ele também postou o link do usuário dele na Twitch, Blue Room PC, ou seja, o PC da sala azul. Essa conta da Twitch existe ainda, mas se realmente teve uma stream, ela foi apagada automaticamente pela Twitch ou apagada manualmente pelo próprio OP. O comentário do OP postando o link foi o último dele, às 00:02 do dia 18 de junho de 2014. Algumas pessoas continuaram comentando por algumas horas após o link, mas nenhum falou da stream ou algo do tipo. Supostamente pode ter existido um outro post focado somente na stream, mas se realmente teve, simplesmente se perdeu no tempo. Isso é obviamente uma tentativa de criar um mini arc de terror lá em 2014, só que infelizmente o OP simplesmente sumiu, ou as lives dele por si só sumiram, o que já é ruim o suficiente, mas muita coisa ainda deve ter se perdido pelo 4chan. Pelo menos valeu a tentativa, e pelo que eu percebi, muita gente na internet traduziu errado a palavra grega peripo pra I am, então no caso traduziram pra eu sou Deus, mas na verdade essa palavra se traduz para aproximadamente e sinônimos do tipo, ou seja, o certo seria aproximadamente Deus. Foi um vídeo curtinho, mas espero que tenham gostado. Lembrando que me apoiar no Apoia-se ajuda demais a tentar continuar com os vídeos longos. Até a próxima. Tchau. Acabou as ideias de pós-créditos. Antes eu colocava pra vídeo novo que eu tava fazendo, mas eu tô postando mais vídeo agora, então complica a situação. É isso.